Sejam muitíssimo bem-vindos à 20ª edição do Encontro Anual da Indústria Química. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Pelágio e para mim é realmente um prazer participar desse evento que é tão tradicional, que há quase 20 anos é realizado com o objetivo de fortalecer a indústria química brasileira. Eu queria registrar também, em nome da Abiquim, o nosso agradecimento às empresas que apoiaram a realização desse encontro. Eu queria também agradecer a presença das autoridades que estão aqui hoje com a gente, Jailson Bittencourt de Andrade, secretário de Política e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTI. Também queria agradecer a presença do deputado federal Alex Manente, de Ubirajara Sampaio de Campos, subsecretário de Petróleo e Gás. Ele está aqui representando o senhor João Carlos de Souza Meireles, que é secretário de Energia e Mineração de São Paulo. Agradecer também a presença de Martim Francisco, engenheiro do BNDES. Também agradecer a presença de Lúcia Cristina Moutinho, ela é assessora especial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do deputado Davi Zaia, deputado estadual, também aqui com a gente, e do deputado federal Luiz Turco. E também, evidentemente, agradecer a presença de todos vocês que vão passar essa manhã aqui com a gente. Muito obrigada. Eu queria também agradecer a presença aqui com a gente hoje do Gabriel Gomes, ele é chefe do Departamento de Indústria Química do BNDES. Muito obrigada. E agora a gente vai dar início ao nosso evento de hoje. O ano de 2015 certamente vai ficar para a história do país como um dos anos mais complicados e difíceis. A gente vive um momento de crise econômica, política e de confiança. E, para completar ainda mais, o cenário internacional não foi um dos melhores, com o recuo do nível de atividade na China, na Europa, forte oscilação de preços das commodities e, para complicar ainda mais, o terrorismo. A indústria, de um modo geral, também foi duramente afetada. Mas e a química? Supridora de praticamente todas as demais cadeias industriais, a indústria química foi forçada a buscar alternativas menos atrativas do ponto de vista de rentabilidade, mas que asseguraram um nível de produção. E para falar desses e de outros pontos, muito melhor do que eu posso falar, eu tenho a honra de convidar para a mesa de abertura, ou aqui para o nosso palco, o excelentíssimo senhor ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Eu também tenho o prazer de convidar o excelentíssimo senhor deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Química, Paulo Pimenta. Eu convido ainda ao palco os senhores Carlos Fadigas, presidente do Conselho Diretor da Abiquim. Fernando Figueiredo, presidente executivo da Abiquim. Muito obrigada. Para fazer um apanhado histórico sobre a economia e sobre o setor químico nesses últimos 20 anos e apresentar o desempenho da química em 2015, eu tenho a honra de passar a palavra ao senhor Carlos Fadigas. Obrigado, Cristiane. Bom dia a todos. Eu queria saudar o excelentíssimo ministro Armando Monteiro, o deputado federal Paulo Pimenta, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Saúdo também o colega Fernando Figueiredo, saudar o meu antecessor, Henri Schlesinger, que foi presidente do Conselho da Abiquim, em nome de quem eu saúdo todos os colegas de indústria química que estão aqui presentes. Saudar as senhoras e os senhores também, nesse dia tão importante para a indústria química. Mais do que fazer uma retrospectiva do ano de 2015, eu acho que vale a pena aproveitarmos aqui a presença de todos para fazer uma discussão sobre a indústria química, num momento tão desafiador, como a Cristiane colocou, do país, como nós sabemos, da indústria brasileira, especialmente da indústria química. Eu começo comentando um pouco que esse é o nosso 20º encontro. Aproximadamente 20 anos atrás, a indústria química se reunia também para discutir o seu futuro, para debater o seu futuro, o seu crescimento, e algumas coisas aconteceram de lá para cá. Eu estou ampliando um pouco a linha de tempo, porque num momento tão agudo como o que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tem que ampliar a nossa visão e pensar futuro. Não adianta pensar janeiro, fevereiro, que nós sabemos que serão meses difíceis
o próprio ano de 2016 tenderá a ser um ano difícil. Então, vamos olhar num horizonte um pouco mais longo, para a gente entender o caminho que foi percorrido e tentar discutir que caminho pode ser percorrido para frente. Quando nós voltamos 20 anos no tempo, nós voltamos para um momento onde a moeda brasileira era cotada 1 para 1, o Brasil passava pelo primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, os Estados Unidos eram, então, o nosso principal parceiro comercial, e outras coisas aconteciam no mundo. A União Europeia se fortalecia com uma moeda única, a formação de um bloco econômico importante, a relevância da União Europeia surge de novo agora na discussão entre a União Europeia e Mercosul, há um início de abertura comercial, redução de algumas tarifas de importação, promoção das exportações, que é um tema tão presente hoje, com o programa de Mais Brasil no Mundo, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e a população brasileira de 164 milhões de habitantes, que cresceu, dando ao Brasil um mercado doméstico muito importante. O que aconteceu com a indústria química nesse período? Felizmente, a indústria cresceu. O número aqui está em reais, saindo de 40 bilhões de reais para o número de mais de 300 bilhões de reais. É claro que aqui tem um pouco de inflação, mas mesmo medida em dólar, a nossa indústria cresceu. Nós investimos nesse horizonte de tempo. Os últimos 5 anos talvez não sejam representativos da nossa história, mas, nesse período, houve um crescimento importante da indústria química brasileira. E quando a gente coloca isso num contexto de mundo, o que a gente percebe é que o Brasil saiu de uma 9ª posição para a 6ª maior indústria petroquímica no mundo nesse horizonte. O que é importante ver aí também é o crescimento dos países emergentes nesses últimos 20 anos. O crescimento fenomenal da China, que assumiu a liderança da indústria química do mundo, vindo de uma posição muito menor. A Coreia, que também cresceu bastante. O próprio crescimento da Índia, se não é tão relevante do ponto de vista absoluto, do ponto de vista percentual, é um setor que se multiplicou. E a própria indústria química brasileira se estabeleceu como uma indústria química importante no mundo. Esse é um patrimônio da sociedade brasileira, essa indústria química que industrializa os nossos recursos naturais. Isso foi construído ao longo de muito tempo, não só nos últimos 20 anos, mas, felizmente, nos últimos 20 anos, ela avançou. Acho, de novo, aí, daríamos para fazer um recorte de períodos distintos, onde os últimos anos não foram os melhores para a indústria química, mas, quando a gente amplia a visão, como eu coloquei, e olha a coisa numa perspectiva um pouco mais longa, sim, foi positivo. Foi positivo também para a indústria brasileira como um todo, e aí a gente vê que a indústria química perdeu espaço, porque a dinâmica industrial brasileira nesse período, e confesso que esse quadro me causou um pouco de surpresa, foi uma dinâmica muito grande, foi uma dinâmica positiva. A indústria avançou de 96, o último dado disponível de 2013, mas aí a indústria química recuou da 2ª maior indústria, nós éramos em 96 a 2ª maior indústria. Aliás, se voltarmos um pouco mais no tempo, mais uns 5 ou 6 anos, nós vamos encontrar a indústria química como o maior segmento industrial brasileiro. Em 96 já éramos o 2º, tínhamos descido uma posição, e quando a gente vê alimentos e bebidas, veículos automotores, toda uma promoção muito forte na direção dos bens de consumo, fizeram com que algumas indústrias passassem a indústria química brasileira. E nessa dinâmica deles ultrapassarem a indústria química brasileira, o que a gente viu acontecendo nesse período foi aí uma ampliação do déficit de balança comercial. O ambiente de negócios ao redor da indústria química não permitiu que a indústria crescesse o suficiente para abastecer todo o consumo nacional. E, infelizmente, a gente vê aí fluindo para o exterior, diria até vazando para o exterior, uma parte do mercado que nos deu tanto trabalho para construir com crescimento de renda, aumento de salário mínimo, crescimento de classe média, que era uma dinâmica verdadeira até alguns anos atrás. 26 bilhões de dólares de déficit só não é um número recorde por conta da retração da economia. O número recorde, na verdade, ficou no ano de 2014, de mais de 30 bilhões de dólares. É um setor que exporta 15, importa 45, isso deu esse déficit de 30. Para esse ano, a projeção ali de 26 é uma retração por crescimento de algumas exportações, mas principalmente por retração da importação na nossa indústria. Houve esse aumento de gap por conta disso. Uma outra indicação da dificuldade da indústria é a compressão de suas margens. Aí a gente volta a falar de ambiente de negócios, a gente volta a falar do que a gente costuma chamar de custo Brasil, a carga tributária, uma carga tributária de por volta de 34% a 35% do PIB brasileiro, que é uma carga, por exemplo, que se compara com a carga mexicana de 19%, a chilena por volta de 19% também, a própria Índia também num patamar parecido, países desenvolvidos como Estados Unidos numa zona de 25%. Mas podemos falar de custo do dinheiro também, a gente sabe em que ponto está a Selic nesse exato momento, mão de obra e uma série de fatores. Essa compressão
tira também a capacidade da indústria de fazer novos investimentos. E essa compressão de rentabilidade, que vale para as operações correntes, é a mesma compressão de rentabilidade que inviabiliza o novo projeto. Quando você coloca no papel um projeto para ser feito, muitas vezes ele não tem retorno o suficiente. A gente sabe a dificuldade de atrair investimentos. Felizmente, alguns investimentos de fora aconteceram no país, as indústrias nacionais também investiram, mas o ritmo diminuiu por conta desse ambiente. Matéria-prima é um fator importante nisso também, mas eu volto nesse ponto daqui a alguns minutos. Seguindo essa evolução, eu venho agora para o ano de 2015, é o último ponto nesse gráfico. O ano de 2015 já é considerado o ano de maior desindustrialização da história brasileira. Fico aqui na expectativa de ouvir um pouco o ministro Armando Monteiro. A gente sabe, ministro, de toda a conjuntura política, econômica que cerca o Brasil e a dificuldade de resolver isso. Acho que ninguém espera uma solução da noite para o dia. Nós não chegamos na posição que nós estamos hoje, nas dificuldades de hoje, da noite para o dia, e não sairemos dela também da noite para o dia. Mas o que a gente precisa é tomar eventos, e aí eu me atrevo a dizer, tomar eventos como esse de hoje, para insistir, para construir, para buscar, para não perder a esperança, a energia, a força, a determinação de ter uma agenda positiva, sim, sempre. Nós estamos aqui para discutir solução, nós estamos aqui para buscar resolver problemas, nós estamos aqui para tentar encontrar caminhos juntos. O número ali é um número de quase 7% de queda de PIB industrial. A gente olha o número do ano de 2010, das saudades, a indústria crescendo 10%. A gente vê a evolução. Quando a gente olha a produção industrial, a gente sabe, um dado que saiu semana passada, outubro contra outubro dá um número de 11%, ou seja, mostra uma aceleração na margem desse processo. Espero que seja contido o quanto antes. E a participação da indústria de transformação no PIB nacional, que nunca foi tão pequena. Acho que a série histórica começa no fim da década de 30 e o Brasil nunca teve uma indústria de transformação tão pequena. Nós precisamos, sim, da mobilização desse setor todo para criarmos uma dinâmica nova e para criarmos uma dinâmica diferente para essa indústria. Quando a gente olha o consumo aparente, a gente vê uma queda de consumo aparente. Essa é uma série histórica que começa no ano de 2010, com a base 100. Tínhamos avançado 18 pontos e, nesse ano, tivemos aí uma redução de 6 pontos. Um aumento de 30% a 40% na energia elétrica, um aumento do preço de gás natural de produção nacional, dado o momento aí da Petrobras. Uma medida provisória tramitando no Congresso Nacional que reduz o regime especial para a indústria química. Foi um regime trabalhado ao longo de 2 anos, com a liderança, inclusive, do BNDES. O Gabriel está aqui conosco, ele conhece bem esse assunto. Estruturado para atender mais de 50 empresas, desonerar mais de 15 produtos, fundamental para a indústria atravessar esse momento do país, e a medida provisória prevê a extinção dele em 2017. E aqui eu adianto o seguinte ponto na indústria: nós temos plena consciência que a desoneração que estava prevista para o ano de 2016, talvez o país não possa dá-la da forma plena. O setor entende o momento do Brasil. O setor, inclusive, em diálogos com o Congresso, com o Parlamento, já sinalizou que entende a necessidade de redução. Faremos também a nossa cota de sacrifício, mas o que é importante é que essa redução seja discutida, seja negociada, e que ela não se extingua em 2017, porque em 2018 já está previsto um novo ciclo de baixa de rentabilidade. Eu acho que o Paul Rhodes vai comentar um pouco os desafios da indústria química no mundo, e ter esse benefício, ainda que numa alíquota menor, também vai ser importante. Com relação ao Reintegra, para exportação de manufaturados, a gente sabe que o ministro é um grande defensor do Reintegra, segurou ali o Reintegra nesse ano de 2015 em 1%, quando a Fazenda tinha a ideia de reduzir o número. Isso foi importante para o setor exportador. Quem exporta sabe que 1% faz muita diferença. Muitas vezes exportações são decididas na base de 1, 2, meio ponto percentual, e o Reintegra é um programa que faz diferença. De novo, a gente entende o momento de país, mas a gente acha que temos que achar um equilíbrio para que a indústria possa também gerar riqueza, gerar impostos, para que o país possa crescer. Reconheço sempre aqui as dificuldades do país, reconheço sempre a necessidade de uma solução de longo prazo, e nós estamos aqui exatamente para esse diálogo. O último ponto é sobre a ausência de um contrato de NAFTA. Eu vou gastar mais 1 minuto aqui, 1 ou 2 minutos nesse ponto, que apesar do contrato ser um contrato que vem sendo discutido há muito tempo,
Nós estamos chegando quase a 3 anos sem definição. Foi no ano de 2013, em fevereiro de 2013, já estamos quase em fevereiro de 2016, que a Petrobras informou que não renovaria o contrato quando ele completasse o seu 5º ano, que foi ali em fevereiro de 2014. Por conseguinte, em março, nós assinamos um primeiro aditivo, seguido por mais 4 aditivos. Vivemos aí, nesse exato momento, os últimos dias do 5º aditivo a esse contrato de nafta. Nesse horizonte de tempo, nenhum investimento novo foi iniciado, porque, naturalmente, a Braskem, e aí posso falar aqui como Braskem, não tem como, vivendo num contrato que se mede em semanas e em meses, estender contratos de 15 anos, e a Braskem entende também aos seus clientes que, para fazer um investimento milionário, e é um setor intensivo em capital, demandam contratos de 10, 15, muitas vezes 20 anos. E a ausência dessa segurança impede a realização de uma série de investimentos. Inclusive, todo um esforço do setor, da própria Biquim, de atrair novos investimentos para o país, que vinham gerando resultados, com 2 empresas com projetos anunciados e identificados. Esses projetos foram ambos cancelados pelas 2 empresas que vinham ao país fazer o investimento. Então, acho que é isso que a gente não precisa nesse momento. É hora de achar solução, é hora de achar o acordo, é hora de achar o consenso, é hora de reduzir instabilidade, reduzir incerteza. A parte de preço é uma parte praticamente superada, e eu deixo aqui o relato do empenho que nós estamos tendo, como Braskem, como setor petroquímico. O Conselho da Biquim, o Comitê Executivo do Conselho esteve na Petrobras na semana passada, e existe ainda uma expectativa de que esse assunto se resolva até o último dia. Esse contrato vence na terça-feira da semana que vem, dia 15. Comento só porque é um ponto crucial que freia hoje os investimentos que poderiam ser feitos. E para não ficar só no ponto negativo, nesses 2 slides, eu acho que faltou, aí por honestidade intelectual, mencionar o câmbio, que sim é um fator muito importante de competitividade para a indústria brasileira, ajuda tanto na competição com os produtos importados, quanto nas exportações. E isso, o câmbio, com o apoio de medidas que o governo, inclusive, vem implementando no seu plano de apoio à exportação, podem sim e tendem a criar um canal na medida em que o mercado doméstico tem se retraído. E é nesse ponto aqui que eu acho que a gente tem que parar um pouco e fazer uma reflexão. Comentei dos últimos 20 anos, comentei do último ano um pouco mais agudo, de consumo aparente caindo, e acho que a gente precisa começar a traçar metas para o futuro. A indústria trabalha com horizontes de longo prazo, o investimento entre planejamento e execução toma tipicamente 4 ou 5 anos, meia década vai nesse intervalo. E o que queremos para o futuro da indústria química brasileira? Acho que a discussão que tem que ser feita aqui, a reflexão que tem que ser feita é essa. E eu trago esse quadro que eu acho muito interessante. E nós dividimos aqui os países em 2 categorias. Na categoria de cima tem os países que optaram por exportar o seu recurso natural. Naturalmente, estão países ali como Argélia, Nigéria, Iraque, Venezuela, a própria Rússia, que exporta muito do seu petróleo. Naturalmente, percebe-se ali a ausência de uma indústria, ou a quase ausência de uma indústria química. No quadro de baixo, apontando 2 caminhos diferentes, o caminho da exportação do recurso natural ou o caminho da industrialização, estão países como China, e não é só país desenvolvido como Estados Unidos, a China é um país em desenvolvimento, como a Índia e como os Estados Unidos, que simplesmente não exportam petróleo, apesar, e aí no caso dos Estados Unidos, de serem um grande produtor. Os Estados Unidos, aliás, não exporta por determinação legal. Existem debates interessantíssimos nos Estados Unidos sobre exportação de condensado, se o condensado sofre algum processo de industrialização ou não, porque ele só é permitida a sua exportação se alguma industrialização tiver sido feita. E o que a gente vê é o reflexo disso na existência de uma indústria química, está medida aqui por quanto de eteno que é produzido, pela relevância do eteno como um building block para a indústria química, e você vê que a retenção do recurso natural, eu acho que o melhor exemplo de fato é os Estados Unidos, propicia um desenvolvimento da indústria. Eu trouxe 2020, porque 2020 está ali na esquina, nós já estamos praticamente no ano de 2016, a gente sabe que esse período passa rápido, o investimento em petroquímica, como eu falei, demanda tempo, e se nada for feito agora, em 2016, quase 15% do nosso petróleo vai ser exportado na sua forma bruta. Uma indústria química que tem um déficit, uma indústria química que precisa crescer e, ao mesmo tempo, o Brasil exportando recurso natural. Esse é um tema, uma preocupação nossa. Sei que o deputado Paulo Pimenta conhece por dentro toda a agenda da indústria química, nosso parceiro aí dentro do Congresso nessas discussões.
Deputado, é esse tipo de escolha que nós vamos precisar fazer. O Brasil é abençoado com recursos naturais, com uma grande indústria química, e ele precisa avançar na direção certa, porque essa indústria é simplesmente estruturante. É uma indústria de base absolutamente fundamental. A partir de um conjunto menor de empresas, você vai alimentando toda uma cadeia produtiva, e para não ficar aí preso nos diversos elos, mas essa indústria está na base da agricultura brasileira, da construção civil, de toda a embalagem, se imaginar alimentos, se a necessidade de embalagem para alimentos, no setor automotivo, higiene e limpeza e por aí em diante. É uma indústria fundamental para a economia brasileira, vai ser uma indústria fundamental para que a indústria brasileira, toda ela, possa passar por um processo de reindustrialização, e é essa relevância que a gente chama a atenção num encontro como o de hoje. Então, ligando esses 3 pontos, o Brasil tem, de fato, e a gente volta nessa figura, ela já foi comentada antes, o Brasil tem, de fato, uma indústria química forte. O tamanho dela é relevante. Nós temos, no Brasil, instalado um setor industrial químico que é o 6º maior do mundo. Nós temos um mercado doméstico relevante, passa por encolhimento agora, acho que encolhimento no ano que vem, mas, de novo, o nosso horizonte é olhar para 2020, 2019, 2020, 2021, 2022, que é quando as plantas, que eventualmente sejam construídas a partir de agora, começarão a operar. E o Brasil é um país rico em matéria-prima, graças a Deus, tem petróleo, tem gás, tem biomassa, tem terras raras, tem, enfim, toda uma riqueza de base. O Brasil não tem o direito de abrir mão dos benefícios que essa indústria pode trazer para a sociedade brasileira. Isso tem de ser levado em consideração. A gente precisa achar um caminho de crescimento a partir de onde nós estamos agora. E é exatamente por conta disso que eu trago aqui, sempre buscando uma agenda positiva, e aqui eu queria só fazer um comentário antes de entrar na lista, para de novo eu voltar no ponto de plena consciência do desafio que a gente vive, o desafio político, que se reflete no desafio econômico. Eu acho até que o desafio econômico ainda terá de volta um peso no processo político. O primeiro trimestre do ano que vem tende a ser um trimestre mais agudo, com crescimento de desemprego, ainda com inflação alta, com a taxa de juros alta, com a retração de atividade econômica, e acho que esses ciclos tendem a se alimentar. Espero que eles se alimentem de uma forma a criar uma dinâmica positiva para frente. Mas, com plena consciência dos desafios que nós temos, mas ainda assim pensando numa agenda sempre positiva para frente, nós não podemos fazer reunião só para reclamar do que está acontecendo, colocar uma agenda para frente. Tem fatores emergenciais para que a gente possa seguir em frente, isonomia competitiva, para buscar equalizar um pouco a nossa capacidade de concorrência com outros players, onde estão colocados ali o REI que reintegra. Matéria-prima competitiva, eu trago a questão não só da nafta, mas o uso do gás natural como matéria-prima. O Brasil tem gás natural, o consumo de gás natural como matéria-prima industrial, um uso aí mais nobre do que a simples queima, precisa ser incentivado. Nós já temos uma indústria que consome gás e que pode se ampliar tremendamente. Essa é uma outra agenda que nós estamos trabalhando junto com o governo federal e é absolutamente importante. E a redução do custo de energia, a gente sabe que ela não vem no curto prazo, mas seria também uma medida importante. E aí tem outras questões que são mais estruturantes de longo prazo. Exemplo dos recursos do pré-sal, petróleo e gás do pré-sal como matéria-prima para o crescimento da indústria nacional. Desoneração do investimento, para que o governo possa colher os benefícios da atividade econômica que esse investimento vai trazer. E aqui é uma agenda um pouco mais execuível, porque é um recurso, o recurso de imposto do investimento, que não existirá se o investimento não for aprovado. Então, não é nenhum recurso que está previsto em orçamento. Incentivo à química renovável, dada a competência do Brasil na biomassa. A Biquim preparou um estudo sobre logística, como destravar alguns nós de logística que afetam a indústria e a qualificação de mão de obra, que já está acontecendo, mas precisa seguir avançando. Acho que o objetivo era exatamente comentar um pouco do momento que nós estamos, com pleno reconhecimento do desafio que nós temos, com pleno reconhecimento que é uma agenda de longo prazo, que nós vamos precisar da parceria, da proximidade com o governo, com o parlamento, com o Poder Executivo Federal, para termos uma solução, mas o papel da Biquim, como uma associação industrial que representa um setor grande, que representa um setor relevante, é uma associação que tem buscado trabalhar muito unida e numa agenda de muita cooperação, de convergência com o Poder Executivo Federal, com o próprio Parlamento. Nosso papel aqui é defender uma agenda de crescimento, de reversão, e acho que essas iniciativas precisam ganhar velocidade para que o país passe para um novo momento. Queria agradecer a todos vocês pelo tempo e pela atenção. Obrigado.